Bom dia, paz do Senhor. Trago a palavra de Deus que se encontra no livro de Jó. Jó capítulo 2, versículo 2 ao 6, que diz assim: a adversidade e a cruel aflição de Jó. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão, e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Amém? Essa é a palavra que eu trago hoje da parte de Deus, né? Jó, um homem temente, sincero, reto, né? Justo diante de Deus, que foi tentado pelo inimigo, né? E quantas vezes nós somos tentados pelo diabo, né? Todo dia, né? Nós somos tentados, né? Então nós temos que seguir o exemplo de Jó, porque Jó, ele passou muito sofrimento, né? Ele perdeu seus filhos, perdeu seus bens, né? E ainda ficou com uma doença, né? Que levou ele a muito sofrimento, né? Que a Bíblia fala, né? Que ele se coçava com cacos de telha, né? Então, imagina o sofrimento, né? Quantas vezes nós temos passado por luta, por sofrimento nessa terra? Cada vez que nós passamos por uma luta, por um sofrimento, nós temos que se colocar um pouquinho no lugar do que Jó passou, né? Porque muitas vezes nós não estamos passando nem metade, nem um pouquinho do que Jó sofreu, nem um pouquinho do que Jó passou. Então nós temos que seguir o exemplo dele, né? De suportar a dor, suportar a luta e sempre obedecendo a voz de Deus, por mais que o inimigo tente nos afrontar de todas as formas, tente nos tirar a paz, tenta nos deixar no chão, mas nós temos que buscar a nossa força em Deus e pensar que Jó passou bem pior do que nós e não desistiu. Ele podia ter blasfemado, ter falado contra Deus, mas ele preferiu se calar e ficar na vontade de Deus, na obediência de Deus. Então eu trago essa palavra hoje da parte de Deus para a minha vida e para a tua vida. Que nós devemos, por mais que nós esteja passando por dificuldade, por sofrimento, nós temos que lembrar desse homem que passou grandes coisas, mas não negou a sua fé. Então nós não devemos negar a nossa fé, nós temos que permanecer firme, buscar força em Deus e se desviar do mal.
O mal, muitas das vezes, ele está do nosso lado, ele está dentro da nossa casa, ele está nos nossos familiares, ele está tentando destruir a tua fé, dizendo que o teu Deus não pode fazer nada por ti, que o teu Deus não vai te abençoar, que o teu Deus não vai te ajudar, não vai te curar. Tudo isso é afronta do inimigo para roubar a tua fé. O inimigo queria roubar a fé de Jó. Ele fez todas as maldades para Jó, deixou ele com aquela doença para ele blasfemar contra Deus. E quantas vezes acontece alguma coisa ruim na nossa vida e nós já pensamos, mas Deus não está comigo, Deus não está me olhando, cuidando de mim. Quantas vezes? Quantas vezes nós pensamos assim, por que eu estou passando por isso? Quantas vezes questionamos a Deus por uma batalha espiritual que estamos enfrentando? E é isso que o diabo quer. Ele quer enfraquecer a tua fé. Ele quer enfraquecer a minha fé. Ele quer que nós não acreditamos na verdade, na palavra de Deus. Ele quer que nós duvidamos das coisas de Deus, porque onde há dúvida, Deus não pode trabalhar. Por isso que muitas das vezes nós passamos por muitas coisas, muito sofrimento, muita tribulação. Porque Jó, que era um homem reto e temente a Deus, imagina, saber isso da boca de Deus, que você é uma pessoa reta e temente a Ele. Meu Deus, é muito, muito maravilhoso. E Satanás, sabendo disso, que Jó era tão precioso para Deus, resolveu criar um obstáculo para botar a fé de Jó em prova. Mas Jó, sendo temente e justo, vigiou, buscou a Deus e não blasfemou. E é assim que nós temos que fazer, nós não temos que duvidar, não temos que blasfemar, nós somente temos que confiar e obedecer à voz de Deus. Essas são as palavras que eu deixo da parte de Deus hoje. Eu não sei o que você está enfrentando, o que você está passando na sua vida, mas pode ter certeza que se você buscar a Deus com sinceridade, Deus, Ele não vai te lançar fora. Amém? Fique com essas palavras da parte de Deus hoje na tua vida. E que o Espírito Santo dirige seus passos. Amém?